O Corinthians perde agora no derby decisivo, agora tem que decidir na Arena Barueri. Como fica a cabeça dos jogadores para essa decisão e também uma avaliação do jogo de hoje? A gente sabia que era um jogo difícil, né? Um clássico, no qual a gente poderia construir boas coisas, até mesmo pela descida do Dieguinho e do Gui, né? Acho que o primeiro tempo refletiu um pouco isso, a gente conseguiu ter mais tempo a bola do que durante o próprio campeonato, a gente conseguiu construir algumas jogadas combinadas e um pouco menos do jogo direto, que a gente acabou usando mais durante todo o ano. A partir daí a gente criou algumas chances de gol no primeiro tempo e pré-chance também, acho que mais pré-chance do que até as chances claras de gol. Acho que está tudo em aberto, o resultado de 1-0, uma vitória simples nossa lá leva a decisão por pênaltis e uma vitória por 2 gols nos coloca numa classificação direta. A gente foi o segundo melhor visitante do campeonato, então acho que a campanha fora de casa foi espetacular. A gente vai jogar no campo sintético, mas também no campeonato acho que a gente jogou 3 ou 4 jogos em sintético, né? Foi o Bahia, foi o Cruzeiro fora, Botafogo fora, então assim, foram jogos que a gente foi muito bem num campo do qual a gente vai jogar na quinta-feira e a gente está preparado, pronto. Como disse ano passado no Mundial de Clubes o Renato Paiva, né, o cemitério do futebol está cheio dos favoritos, né? Então a gente está pronto para o segundo jogo, encarar de frente e fazer uma grande partida e merecer uma classificação na volta. Professor, já um alinhamento em relação à utilização dos garotos do profissional para o jogo de volta? Já houve essa conversa entre as comissões? Tem um amistoso agora no dia 12. Já dá para adiantar se eles estarão à disposição do Sub-20? A gente tem pensado em conjunto, né? Isso tem sido bem legal da parte do Diniz, do Marcelo Paes, de todo mundo, do Damiani também, que é o nosso diretor na base. É legal porque é um Corinthians só, né? Eu acho que é legal quando o clube consegue se mobilizar em torno do profissional, do Sub-20, como tem sido. O Corinthians ganha com isso, fica todo mundo forte. Vai ser decidido, acho que essa decisão tem sido dia a dia, né? De acordo com a necessidade também do Diniz dá a importância necessária para ele também, porque é um cara que tem nos ajudado muito, ele e o Paes têm nos ajudado muito, tem pensado muito no Sub-20. É raro ver isso de um treinador, de um profissional, e tem sido bem bacana ver isso do Diniz. Tem um amistoso da equipe principal no final de semana, né? E a gente vai aguardar tudo isso para ver como vai ser na próxima quinta. A gente também tem a Portuguesa no Campeonato Paulista domingo, e é importante para nós um bom jogo para ter um bom placar e se manter na parte de cima do Campeonato Paulista. William, queria que você comentasse um pouco o que aconteceu ali na substituição do Gui Amorim, que teve uma confusão. A gente passou... Foda, a gente passou a numeração e aí acabou que subiu a placa errada, até muito parecido com o que aconteceu no jogo do nosso rival, no nosso estádio. Então, assim, até foi bem semelhante na hora, aí acabou que o Amorim saiu rápido, não era para ele sair, era pro Bahia ter saído, mas assim, faz parte, né? Não dá pra relevar muito, somatizar muito esse aspecto. Não era a troca que era para ter sido feita, mas acabou acontecendo e não tá na nossa mão como subiu a placa e é o que é. Professor, você mostrou muito otimismo na primeira resposta, mas na contramão disso, o Corinthians há muito tempo não vence o rival na categoria Sub-20, né? O quanto que isso pesa, o quanto que essa conversa também chega no vestiário e como afastar isso para o jogo da próxima semana. O Sub-20 do Corinthians foi uma categoria que sofreu muito nos últimos anos. Eu acho que o Corinthians Sub-20 sofreu mais do que o 17, mais do que o 15, mais do que o 14. Eu acho que talvez nesses últimos 3, 4 anos foram jogadores e a categoria em si que eles sofreram muito de fato. E eu acho que tem uma coisa que esse time fez durante o ano foi provar que o impossível é uma questão de opinião. Né, era impossível classificar, porque era um time que pouco acreditado, e a gente conseguiu classificar. Era impossível alguns jogadores jogar no Sub-20 do Corinthians e representar bem o clube, e eles foram lá e jogaram. Há quem acredite que é impossível quebrar o tabu, né? Então, se a gente acredita que o impossível é uma questão de opinião, a gente acredita muito no nosso trabalho, no que a gente tem feito, construído durante esse ano, nessa reconstrução da categoria. O Corinthians não passava de fase há 3 anos, se eu não me engano, no Brasileiro Sub-20. Acho que a última vez eu até enfrentei o Corinthians, foi um Corinthians e América aqui, né? Então foi 2023, se eu não me engano, não passou em 24, não passou em 25. Então a gente tem quebrado a lógica bastante na categoria, com muita força, muita disposição, muito empenho. Realmente uma reconstrução do clube acreditando muito, blindando muito assim a gente, né? Todo mundo, e isso tem sido bacana.
podendo dar uma condição também do 17 estar com os melhores jogadores na categoria, podendo estar fazendo uma boa campanha como eles estão fazendo, sem enfraquecer eles com subida precoce para o nosso sub-20, tendo que assumir responsabilidade que não é necessariamente deles, né? E aí acabou que a gente conseguiu ficar forte no 20, classificar o Corinthians, o 17 está forte, o 15 fica forte, e a gente vai construindo uma linha de sucessão para os próximos anos. Enquanto o Tabu, eu não era o treinador quando estava aqui, esses jogadores, alguns deles estavam, outros não, mas ele está aí para ser quebrado, né? Então, para nós é um motivo mais de motivação do que de preocupação. O Palmeiras tem a responsabilidade de ter que segurar o placar no jogo da volta, tem a responsabilidade e o peso de ter que classificar porque ganhou de nós, e nós, né, sabendo que o impossível é uma questão de opinião. Então, se a gente é Corinthians, a gente acredita até o final. Em 1990 o Corinthians no Campeonato Brasileiro passou em oitavo e foi campeão brasileiro, né? Então, repito, né, o cemitério do futebol está cheio dos favoritos, então a gente está aí para quebrar essa lógica. Professor, você falou sobre questão de opinião, favoritismo ser do outro lado, mas dentro de campo, qual que você acha que é a principal mudança que deve fazer para conquistar o resultado e assim avançar de fase? Eu não falaria a principal mudança, porque se os caras ouvirem, eles vão saber o que é, né? Então, o Corinthians vai entrar para ganhar o jogo, a gente precisa ganhar o jogo. O resultado, eles têm um resultado por um gol de diferença e um empate. E a gente vai entrar para poder fazer o jogo, tentar ganhar o jogo. Tá tudo em aberto, o jogo de hoje mostrou que tá tudo em aberto. Eles ganharam de 1-0, poderia ter sido a gente saído na frente do placar, né? Um gol decidido num detalhe, o jogo decidido num detalhe, como é um clássico e um mata-mata, né? Então, assim, tá tudo em aberto e a gente vai para o segundo jogo sabendo o que precisa fazer. E assim, a comemoração do nosso rival, a maneira como eles baixaram o bloco ali nos últimos 5 minutos, diz muito sobre o respeito deles com a gente nesse momento, né? Eles sabem que qualquer vacilo deles pode colocar eles fora do campeonato e nos classificar. William, você falou já em uma das respostas anteriores sobre a importância do Diniz, do Marcelo estar acompanhando, mas como que os jogadores têm visto essas visitas deles, a presença deles nos jogos, como que eles têm encarado isso? É muito positivo. Primeiro que além de grandes jogadores, o Diego e o Gui são pessoas fenomenais, e de verdade, são seres humanos muito diferentes, assim. Eles desceram com muita alegria, muita disposição, muito empenho. Essa conexão da geração 2006, 2007, 2008 entre eles é muito forte, então eles são muito amigos, os caras se gostam muito, isso acaba que ajuda a ter pertencimento entre eles e vira algo muito natural, principalmente para mim como treinador do Sub-20. Me alegra muito de ver jogadores querendo jogar um jogo, né? Porque na maioria das vezes em outros lugares, e eu já passei por isso, que o jogador que desce de cima para baixo desce acreditando que está fazendo um favor pro time, pro clube, pra categoria, e eles não, eles desceram como se fosse mais um jogador da base, mais um jogador que estão ali para ajudar. É bonito ver isso, é legal de ver isso. É legal de ver como eles representam o Corinthians e o desejo deles de representar o Corinthians. Então eu acho que o Corinthians está bem servido com 2 potenciais enormes que já performaram na equipe principal. O Gui já fez gol decisivo, né, na Copa do Brasil ano passado. O Dieguinho também com um talento absurdo. E por trás desse talento todo existe duas grandes pessoas. Então acho que é um casamento perfeito entre atleta e talento e pessoa, né? Não dá para separar uma coisa da outra. Então, quando eles estão assim, todo mundo ganha o Corinthians, ganha eles, ganha o profissional, ganha nós, e é legal de ver essa alegria deles e a ajuda novamente da equipe principal para conosco.